Como diria o querido e saudoso Henrique Maderite, sextou, bebê! Olha só, rapaziada, quero trazer um argumento para vocês, uma visão diferente sobre essas possíveis ou não contratações e quero falar um pouco mais sobre a utilização da base, porque nós temos exemplos maravilhosos do passado e que a gente, quando quer aprender, tem dificuldade, a gente olha para o passado para aprender um pouco. Tem muita coisa ruim que a gente deixa por lá mesmo, mas tem coisas boas que a gente pode resgatar e aplicar no presente, ok? Mas eu vou falar sobre isso com vocês. Tem muito mais de fusão. Se tu quer saber de fusão, vem comigo. Diga lá, meu velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua presença. Você é fantástico. Você é a mola mestre que impulsiona esse canal. Sem você, nada disso faria sentido. Por isso, eu já o convido para você deixar seu like, se inscrever no canal, dar aquela moral pra gente, ok? Desde já, meu muito obrigado, irmão. É muito bom ter você por aqui. Obrigado mesmo, ok? Família, vamos falar de contratação? Eu comentei sobre isso no vídeo de ontem, mas tem pintado algumas novidades, né? Tá rolando sussurro que tem algum desses jogadores aí que o Fluminense tentou contratar e que aparentemente não conseguiu, que ainda tá, tipo assim, esmiuçando uma possibilidade de contratação, que pode vir, pode não vir. Galera, vou ser bem sincero pra vocês, irmão. Olha só, quem tiver que vir, venha. Nós não temos que ficar chorando, ocupando diretoria. A gente não pode acusar os caras de estar dormindo no ponto. Não pode. Os caras estão trabalhando direto atrás de reforços. Só que também, irmão, qualidade é difícil. É difícil. E quando você começa a negociar com alguém, aparece sempre o X9 e joga no ventilador. Aí fica mais difícil ainda. Tem situação do Nino. Vai vir ou não vai? Isso eu já comentei com vocês. A diretoria tem que batalhar com o Nino. Nino, se quer vir, é certo. Sabe que se lá jogar dinheiro alto, dificilmente eu vou chegar junto. Quero saber a tua concepção. O que você não ganhar lá, a gente pode negociar aqui. Como é que vai ser? Eu preciso de um parecer teu positivo. Vem. Se vem, segura. Se não vem, um abraço, irmão. Mas tem que definir logo isso. Se o Nino, eu torço pro Nino vir. Eu quero muito que o Nino venha. Mas a gente não pode ser refém de ninguém. E eu sei que essa também não é a intenção do Nino. Então a diretoria tem livre acesso ao Nino. A gente sabe disso. Então, Nino, se o Nino falar, eu quero vir, não tem staff, não tem Palmeiras, não tem Bayern de Munique, não tem ninguém, irmão. Se o cara quer vir, ele vem. Não tem história. Ok? Até porque essa seleção brasileira aí, a Copa do Mundo, eu tiro o Gabriel Magalhães e acabou, pô. Pra mim, nem Marquinhos joga mais do que o Nino. O Gabriel Magalhães eu tenho acompanhado, tá jogando muita bola lá no Arsenal. Tá jogando demais. Agora o resto, não vejo ninguém melhor do que o Nino não, irmão. Não vejo. E aqui no Fluminense, em casa, porra, irmão, o Nino já chega a titular, pô. É outro papo. No Fluminense, o Nino já chega com moral. Não vai esquentar banco, ficar sendo preterido por treinador, ok? E tem até uma coisa que eu acho, um dos motivos que eu acho que o Nino prefere vir pro Fluminense, além de todo o amor, carinho que o Nino já tem pelo clube, passagem, tal, o Abel Ferreira já deixou claro lá. O Arias vai para lá, contratação da presidente, não foi ele que pediu. O Abel Ferreira não foi ele que pediu. Inclusive o Abel já avisou. É difícil até para ele entrar no time. Tá difícil entrar no time. E o Nino vai passar mesmo vexame? Principalmente querendo jogar para poder ter brecha na Copa? Não sei, vamos ver. Mas a diretoria pode chegar e embaçar isso aí. Vamos abraçar isso aí, vamos fechar isso. Tira embaçamento. Embaçar não, né? Tira embaçamento. Nino, quer vir ou não? Fala comigo. Pô, cara, eu não sei, vou ver, tal. Beleza. Ó, quero vir, então vamos fechar aqui logo, tá fechado. Um abraço. Certo, cara, tem que tentar ser objetivo.
que é para definir se contrata zagueiro ou não. Eu, particularmente, zagueiro eu acho que pode dar uma segurada. E mais à frente eu vou falar por quê. Ok? Já deixei claro outras vezes, mas vou reforçar hoje. Tá? Pode dar uma segurada. Centroavante, mesma coisa, irmão. Centroavante, se não for top, se não for um cara bom para agregar qualidade ao grupo, irmão, sobe o que está no Júnior e um abraço. Aí eu vejo muita gente perguntar assim, pô, Portela, tu confia no Júnior? Família, a gente só pode confiar depois que testar, cara. Mas testar não é um joguinho. Eu vejo muita gente já criticando o Lescano, porque segundo ele, o Lescano foi testado esse ano. O Lescano foi testado e não rendeu. O Lescano não foi testado. O Lescano foi usado como boi de piranha. O que é boi de piranha? Ele foi jogado no fogo. Por que no fogo? Cara, ele entrou com um time todo desfigurado, sem a compactação do time titular. Nós temos ali basicamente dois times. Entre os profissionais ali, os titulares, a gente pode botar praticamente dois times. O Lescano entrou com um terceiro ou um quarto. Não foi o primeiro nem o segundo time. E por que o Lescano tinha que mostrar serviço? Ali era bom para o Lescano pegar ritmo de jogo. O Lescano é para ser aproveitado, por exemplo, ali. Galera, essa é a minha opinião. Não estou aqui para ensinar nada sobre o dia, fazendo um trabalho fantástico, beleza. Só a minha opinião. Que eu acho que se o Zubeldia fizer isso, ele ganha muito mais qualidade para o grupo e economiza a saúde do grupo. Determinados jogos, você vai ver que vai precisar de uma esquerda, em determinado momento da partida, com mais vigor físico. Porque tu vai ver que o Ganso vai cansar, o Acosta vai cansar, tá pedindo mais vigor físico, recomposição, mais velocidade de saída. Aí entra o Lescano. Mas isso, o Zubeldia tem que fazer a leitura de como pode se desenvolver a partida antes de fazer os relacionados. Pô, Portela, você quer que o cara adivinhe o que vai acontecer? Não é questão de adivinhar, amigo. Isso aí é questão de estudar o adversário. Nós não temos que estudar. A comissão técnica, sim. A comissão técnica tem que ter uma noção do que eles vão ter pela frente. Óbvio que não vai ser todo jogo. Mas em determinados jogos isso tem que ocorrer. O nome disso? Estratégia. Melhor forma de fortalecer o esquema tático para aquela determinada partida. Isso faz parte do futebol. Mas tem que preparar o elenco para que quando o jogador for preciso, ele não sentir o peso de ter que jogar ali como se fosse o último jogo da vida dele. Se ele não for bem, ele está lascado. Por quê? Porque se for assim, se ele não estiver preparado para isso, a primeira coisa que vai jogar contra ele é o próprio emocional dele. Pô. Então nós temos que ter mais inteligência para lidar com essa rapaziada, mais tranquilidade. Ok? Eu acho que tem que ser por aí. Inteligência é tudo. Discernimento é tudo. E a mesma coisa com os nossos atacantes. Riquelme, Santi Moreno, Soteldo, tudo. Eu vejo muita gente encher a bola do Savarino. Savarino fez um golaço? Fez. Mas a atuação está muito abaixo. Inclusive, eu comentei que no último jogo o Savarino meteu um golaço. Mas depois que o Soteldo entrou, o Soteldo criou muito mais jogadas de perigo do que o próprio Savarino. E o Soteldo, diga-se de passagem, já vem jogando bem desde o ano passado. Para quem apostava que o Soteldo estava aposentado, que ele veio de sacanagem, pegando pilha da imprensa paulista, eu acho que agora começa a mudar de opinião. E eu sempre bati na tecla, quem me acompanha aqui sabe, irmão, desaprendeu, o cara não desaprendeu, isso é fase. A fase passa. Toda fase passa, ela seja boa ou seja ruim, ela vai passar. E coincidentemente, depois que o Renato saiu, o Soteldo cresceu de produção de forma absurda. Então, essas observações, a Vera, quem tem que fazer é o Zubeldia. Ok? Como o Zubeldia também tem que ter coragem e usar mais a base. Eu comentei sobre a necessidade de poupar o Freitas.
Poupar o Freitas. Por que poupar o Freitas? Porque o Freitas tem que tomar um choque de realidade. Família, não se enganem não. O Freitas joga muita bola. O Freitas joga muita bola. O Freitas é um zagueiraço. Só que então, porém, a mentalidade do Freitas durante o jogo passa de um guerreiro para um garoto de 5 anos em tempo recorde. É isso que ele tem que mudar. Ele tem que entender que a primeira opção do zagueiro é dar chutão. Primeira opção do zagueiro é dar chutão. Por que a primeira opção? Se sentiu acuado, é chutão. Ele só não vai dar chutão quando ele tiver certeza que ele está livre para fazer a jogada produtiva. Agora, se ele está na dúvida, se ele não tem essa certeza, é chutão. Quando o Santi Moreno rolou a bola para ele contra o Bangu, ele não tinha certeza de nada. Ele só, tô apertado, vou fechar o olho, morder a língua e sair correndo. Perdeu a bola e tomou um gol. Aquela bola ali, se ele não tem certeza, não complica. Mete na arquibancada e acabou. Morreu Neves, sem problema. Você pode até falar que ele foi um zagueiro grosseiro, bicou pro mato que joga de campeonato, que tem pouca qualidade, mas você não pode falar que ele deu doce pro bandido. Por quê? Ele tirou a bola do perigo. Quando ele tiver liberdade, tranquilidade para sair jogando, que ele tiver segurança que está livre, aí ele mostra sua qualidade. Mas nem o meia esquerda mostra a qualidade o tempo todo. Então o Freitas tem que aprender com isso. Agora, para isso, o Zubeldia tem que acreditar nos garotos da base. Eu tenho aqui um exemplo que já tem um bocadinho de anos. Para ser mais preciso, já tem 46 anos. Sabe qual é o exemplo, Zubeldia? Vou comentar porque Zubeldia não estava aqui na época, não conhece, era garoto, com certeza. Mas 1980, essa equipe aí, ó. Paulo Vitor, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubem Galax, Gilberto, Delei e Mário. Mário Jorge, Cláudio Adão e Zezé. Essa equipe aí foi campeão carioca, mas num campeonato carioca que parecia mais um brasileiro. Sabe como é que esse time era chamado? Timinho. Sabe por quê, Timinho? Porque aí desses 11, 9 foram feitos nas Laranjeiras. Você tira o Gilberto Sorriso aí, o volante, que era cria do Botafogo, e tira o Cláudio Adão, o centroavante, que era cria do Santos. O resto, tudo feito nas Laranjeiras. Agora, imagina com o Xerém hoje, com essa quantidade enorme de produção, se a gente não pode repetir uma coisa dessa. Claro que pode, mas é mais inviável, porque o mercado hoje está muito mais aquecido. O garoto na base já está sendo cobiçado por clubes de fora. Mas a quantidade de jogadores da base que a gente usa no profissional é muito pouco, é muito aquém. Se o Zubeldia pegar Fluminense e Bahia, como eu disse no vídeo passado, e analisar, ele vai passar a ter segurança no David Schultz. Tem o mistério do Kelvin, centroavante, que eu comentei aqui. Cara, o Kevin é um mistério. Não sei se de repente o Zubeldia conhece futebol e não gostou. Porque ele é mais grandalhão, jogador de área, jogador de presença, e o Zubeldia não gosta. Por isso está puxando o Kevin Samuel. Tá, é o direito do treinador. Eu respeito. Não concordo, mas respeito. Por quê? Porque o Kevin, centroavante original, ele traz uma característica para o elenco que nós não temos. Que é o centroavante de área. O homem de área. Porque com esse elenco aí que nós temos, várias vezes eu já vi a gente precisando buscar resultado e ficar levantando bola na área para meia dúzia já não. Meia dúzia de baixinho. Aí quando você tem a possibilidade de ter um jogador alto dentro da área para nos ajudar e a baixo custo, a gente não aproveita. Não digo para ser titular, mas para fazer parte do grupo, para ser aproveitado em situações pontuais, eu acho uma vantagem, eu acho uma boa. Mas respeito a decisão do Zubeldia, se realmente foi essa decisão. Mas dá chance para os garotos, bota para jogar, confia. Não estou pedindo para ser titular, não. Mas quando precisar, bota para jogar. De repente, olha o treino, o jogador, o moleque da base não está tão confiante ali para treinar, não está treinando bem.
mas não tá treinando bem, cara, é mais do que explicável, né? O cara pode comer a bola no treino, que nunca vai ter chance mesmo. O cara pode fazer como o Marcelo falou no depoimento dos 300 jogos do Martinelli. Diniz mandou o Martinelli pegar a bola lá atrás e driblar todo mundo. Ele fez. O cara pode fazer isso no treino que não vai jogar, não adianta. Então o cara vê que não tem a chance e o cara desanima. Aí a gente abre o cofre e joga o dinheiro fora. Isso é um ponto que a gente tem que ver com muito carinho. Não estou pedindo para ele ser titular. Estou pedindo para quando precisar, ele seja levado a sério e seja usado. Ok? Eu acho que nós precisamos e o clube pode ganhar muita rentabilidade com isso. Porque não todos, acredito que a grande maioria, tenho certeza disso, não vai ser igual o Martinelli. Martinelli está bem, quer ficar no clube e Deus queira que fique mais 300 jogos, mais 30 anos no Fluminense. Martinelli merece. O Fluminense merece esse jogador. Agora, jogador da base, quer arrebentar no profissional, em vez de sair por mixaria, podem sair muito valorizados do Fluminense. E isso manter o cofrinho do clube cheio. Eu acho vantajoso. Mas aí, cada um vai ter a sua opinião. Quero saber o que vocês acham. Ok? E quanto à diretoria, vai contratar, não vai? Família, eu acredito que a diretoria está fazendo o máximo para trazer jogador para o Fluminense. Mas eles querem qualidade. Eles não querem qualquer jogador. E o próprio Zubeldia já falou isso. Se não for melhor, em outras palavras ele disse, se não for melhor do que nós temos aqui, não precisa trazer. Eu concordo com ele. Só que aí ele tem que usar a base. Eu concordo que ele use. Ok? Mas essa é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. E amanhã eu vou trazer para vocês uma prévia. Como está o murmurinho sobre o nosso confronto contra o Vasco. Tem muita gente falando besteira e tem que tomar cuidado que isso não pode chegar na equipe. Mas isso eu conto para vocês amanhã. Valeu, família Tricolor. Obrigado pelo carinho até aqui. É sempre muito bom contar com vocês. E não se esqueça. Tamo junto, Fusão. Lealdade Tricolor sempre. Até a próxima e a gente se vê por aí. Não esqueça o like.